Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 33º episódio do Rural Ventures. Hoje, especificamente, estamos eu e Kiran aqui para falar e começar uma nova série, né? Uma nova série do Rural Ventures, deixar de falar um pouquinho com as startups por um momento. Acho que a gente abordou aí umas 32 startups, falamos com bastante empresas, entendemos o ecossistema e aqui agora a gente vai começar uma nova série que vai englobar tanto os CVC, os Corporate Venture Capitals, e também os hubs, né, Kiran? O hub, tudo que é inovação aberta, né? Que vê como é que está interagindo, né, com as startups, quais são as dificuldades, tudo isso tem que ver outro lado, né? Muito legal. Então, acho que agora, daqui para frente, você que é startupeiro, que está olhando para o agro, fique de olho, escute um pouquinho daqui para frente, que vai entender como que o CVC olha para vocês, qual que é a conexão que vocês têm com essas empresas e como que vocês podem se aproximar. E esse podcast é um oferecimento da Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje estamos aqui com o Dirceu Júnior, diretor de inovação aberta, Latina América, para o agronegócio da Bayer. Dirceu, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rodrigues. Obrigado, Kiran. É um prazer poder estar aqui falando com vocês. E eu fiquei sabendo, Dirceu, que você acompanha muito próximo o ecossistema e está plugado em alguns hubs de inovação aqui no Brasil. Você poderia me dizer um pouquinho de quais hubs que você olha e como que você enxerga a importância da Bayer estar conectada com esses hubs? Legal. Eu vou começar então pelo final, né, da tua pergunta, né? Lá atrás, quando a gente começou a desenvolver uma área voltada para inovação aberta, a gente se fez a seguinte pergunta, né? Nós faríamos isso de maneira direta ou a gente iria de maneira indireta, né? Ou seja, para uma empresa de 125 anos no Brasil, uma empresa amplamente reconhecida, eu poderia olhar e falar assim, eu vou começar a acessar o ecossistema sozinho, né? Fazendo chamada de startups e usando a marca da Bayer para isso. E a gente tomou a decisão de ir no caminho contrário, a gente tomou a decisão de cooperar, né? Eu acho que o primeiro ponto importante é que quando a gente fala de inovação aberta e do ecossistema, a gente não está falando de competição, né? É muito legal a gente poder estar aqui hoje ouvindo as corporates, porque a gente não compete com as startups, a gente não compete com outras corporates no ecossistema, a gente coopera, né? E lá atrás a gente tomou essa decisão de cooperar com hubs que já tem esse tipo de background, já tem uma consolidação, já conhecem as startups muito melhor do que a gente, né? Então você encurta o caminho, é um shortcut muito interessante para uma corporação quando você define com quem você quer fazer parcerias nesse ecossistema, tá? Então essa foi a decisão que a gente tomou lá atrás. E aí, como vocês sabem, recurso é uma coisa que é finita nas empresas, né? A gente não consegue também abraçar todo mundo e querer estar em todos os estados do Brasil. Então nós somos seletivos, a gente começou a olhar regiões de importância, hubs que detêm ou detinham uma certa abrangência e uma capacidade de nos ajudar com isso. E aí nós fizemos uma primeira parceria com a Agtech Garage em Piracicaba, que eu costumo dizer que é um hub mais democrático e expansivo, porque trabalha com uma quantidade enorme de startups, de agtechs e agora foodtechs também, né? E olha muito para o lado do empreendedor e das corporações também. E aí depois a gente olhou para Mato Grosso e recebemos um convite para aderir ao AgriHub lá no Mato Grosso, o Otávio Seridônio que toca o AgriHub lá, e é um hub muito mais voltado para a parte de desenvolvimento de tecnologias para o setor de produção de sementes de soja. Então a gente tem uma outra pegada com a AgriHub em Cuiabá, que também conversa com a Agtech Garage. É bom deixar isso claro, né? Para a gente também é importante que os hubs estejam conectados. Sem dúvida. E mais recentemente a gente aderiu ao Campo Lab, em Goiânia, que é um hub muito voltado para a questão de capacitação dos novos produtores rurais, ou seja, essa juventude que vem aí fazendo o replacement dos seus pais e dos seus avós na atividade agrícola, tá? Então é muito voltado para mudar a cabeça dos jovens na agricultura e trazer também a tecnologia e a inovação e a digitalização para o campo, tá? E mais recentemente o Cocriagro lá em Londrina, né? O Jorge é o CEO do Cocriagro hoje e a gente está lá dando os primeiros passos junto com o Cocriagro para poder movimentar não só o ambiente, o ecossistema do Paraná, mas olhando para o sul do Brasil também, né? Um abraço pro Jorge, né, Jorge? Vem para cá daqui a pouquinho, pô. Eu acho que essa estratégia sua é perfeita, né? Para esse mundo tem que ser colaborativo, mas você não dá para você olhar tudo no mesmo tempo, então
a diversificação de olhares desses hubs é perfeito também, porque vai te ajudar relacionamento com produtores, outra vai ter mais volume de startups, outra vai ter relacionamento com às vezes concorrentes seus, mas do outro lado inovação aberta, então isso é importante, você troca ideias, né? Exatamente. E esse é um ponto importante, porque eu queria entender como que você, dentro da Bayer, você olha para uma startup e você fala assim, pô, como que eu posso colaborar para que essa startup ela avance? Como que vocês enxergam essa relação e falam assim, pô, eu consigo colocar esse cara para fazer um MVP internamente? Como que vocês trabalham hoje, dado que vocês enxergam uma possibilidade de impulsionar uma startup? Perfeito. Então, Rodrigues, é assim, a gente tem diversas frentes, né? Quando você olha o funil de inovação, você tem muita coisa entrando e aí você direciona e fala, bom, como é que eu consigo ajudar uma startup, como é que eu consigo desenvolver alguma coisa com uma startup? Então, por exemplo, a minha área, ela trabalha muito no âmbito de olhar dores, horizontes de inovação, e aí eu vou em busca de quem no ecossistema consegue me ajudar a desenvolver, a co-criar uma solução para aquele problema específico do produtor. Tá? Isso pode estar no ambiente do empreendedorismo, podem ser startups, ou a gente pode estar falando inclusive de universidades, de centros de pesquisa que detêm um conhecimento básico e que nos ajude, e que lá na frente a gente tem até um híbrido, às vezes é o científico junto com a startup, né? A gente olha o todo. Tá? Tem um caso agora que foi para a NASA, né? Que é lá do Exalc, sai do Exalc, a produção de morango. Lá no Marte ou no espaço. Exatamente, para levar para Marte agora nas novas pesquisas que a NASA vai tocar, né? Esse é um bom exemplo, né? Sim. Porque isso não saiu só do empreendedor, isso saiu de uma base científica também, né? Sai lá da ciência na universidade, tá? Mas muitas vezes nós somos acessados por startups onde a gente não tem nenhum tipo de projeto, ou nós não vemos nenhum tipo de valor em desenvolver um projeto com startup, mas a gente vê um valor muito grande em dar uma mentoria para a startup e ajudar a startup a se consolidar no mercado, né? Isso é legal. Até porque muitas das startups de agro, vamos falar das agtechs, na sua grande maioria, um pain point muito grande para essas startups é o go-to-market, é o acesso ao mercado, né? E aonde os corporates... O CAC é caro, né? Exatamente, né? Aonde as corporates, elas têm uma solidificação, conhecem os distribuidores, cooperativas, acesso direto a grandes grupos de produtores. Então, muitas vezes, a gente simplesmente recebe a startup, faz lá um acordo com ela para um processo de mentoria, de ajuda, para que ela possa decolar com o passar do tempo. Tá? Algumas startups que nós recebemos, elas já têm uma solução pronta. Não é uma questão de você desenvolver ou co-desenvolver alguma coisa. A solução está pronta para ser utilizada. O que a gente faz? A gente endereça para o nosso marketplace, que é a Orbia. Ou seja, a gente, na verdade, indica para a Orbia para que essa startup seja analisada. Se fizer sentido, a Orbia coloca a startup dentro do portfólio de prestadores de serviço e os produtores resgatam os pontos que tem comprando o produto daquela startup. Então, esse é uma outra linha que a gente utiliza também. E esse faz parte da estratégia também de ajudar o produtor a ser mais tecnificado, usar mais eficiência. Exatamente, né? Kieran, Então, exatamente. Muitas vezes não você simplesmente colocar uma startup dentro de um marketplace não quer dizer muita coisa, porque você precisa ter ações ali dentro para fazer com que a startup se promova. Ações que vêm das corporates que estão lá dentro, ações que vêm do próprio marketplace, mas muitas vezes vem da própria startup. Né? Exemplo, em 2020 a gente teve um desafio que a gente lançou com o Agtech Garage chamado Desafio Covid-19, Soluções Inteligentes para o Agronegócio, onde a gente fez uma chamada de startups, mais de 100 startups aplicaram e 20 nós subimos para o marketplace. E na hora que nós subimos para o marketplace, a gente pensou no seguinte: o que a gente vai fazer para o produtor à distância resgatar o produto dessa startup? Bom, primeira coisa, o marketplace olhou e falou assim: eu não vou cobrar algumas taxas que eu cobro do prestador de serviço que está aqui dentro. Mas o mais interessante para a gente foram as startups que falaram assim: eu vou colocar o meu produto a resgate zero por 90, 120 dias, porque eu quero promover o experience, né? O uso daquela metodologia, o uso daquela tecnologia. Validar a fidelização, né? Exatamente. Se tem fidelização ou não, né? Porque a gente vê muita startup colocando o produto lá e realmente tem aquela falha. Fala assim, cara, o produtor tá utilizando?
Às vezes ele faz o upload uma vez e não mais funciona, nada, exatamente. Nada, então... né? Talvez a startup tenha errado no diagnóstico do problema, né? Aquele negócio se apaixona muito pela solução e não olhou muito o problema, né? Porque o produtor tem muitos problemas, né? Eu sempre falo, tem que olhar qual o problema mais importante, porque não adianta um problema aqui embaixo, número 20, né? Porque aí ele não tem tempo nem para resolver, mesmo com a solução. Né? E esse é um problema que não faz parte apenas do mundo das startups, faz parte até das corporações. Sim. Porque muitas vezes a gente está aqui sentado em São Paulo e se acha conhecedor de tudo, imaginando, mas você não valida, né? É o que a gente chama de desirability, né? O desirability é extremamente importante. Se você não testou o quanto é desejável aquilo pelo produtor, não siga em frente. Não, tudo a gente pergunta, qual a frequência desse problema? É um problema grande, mas pode ser uma vez por ano. Será que vai adotar uma solução só por isso ou não? E quando uma startup consegue resolver esse problema, naturalmente a demanda vem, né? É interessante porque, cara, começa a chover, e o cara não consegue dar vazão. Exatamente. E automaticamente ele fala, pô, descobri, realmente esse product market fit funcionou, né? E aí a gente começa a olhar. Cara, legal, você falou da Orbia, você tem uma ideia de quantas startups estão plugadas lá hoje? Olha, eu não sei te falar em números hoje, quantas são, porque a Orbia ela tem uma diversidade muito grande de prestador de serviço, né? Sem dúvida. Desde agtechs até consultorias, até empresas técnicos de produtos e bens de consumo e tudo mais. Mas hoje nós temos mais de 200 mil produtores que são cadastrados na Orbia e que têm frequência de resgate, não só através do programa de pontos da Bayer, que é um impulso, mas também através de programas de pontos de outras empresas, inclusive concorrentes nossas. Né? Ou seja, as empresas olham na Orbia um ambiente muito interessante para promover os seus produtos. É um CAC muito barato. Né? Exato, exatamente. E tem que ser o marketplace aberto, né? Senão você está fazendo só para você, não funciona. Tem que ter liquidez. Tem que ter liquidez, exatamente. E dessas 32 startups que nós entrevistamos até agora, aqui, né? O grande problema era sempre a startup que ia via B2C, né? Que a gente sempre encarava a dificuldade de aquisição do produto. Disso, né? Exatamente. Chega lá no campo, conversar. E você vê, essa questão de ser um marketplace bem democrático, ela é muito interessante. Ano passado, por exemplo, a gente teve a inclusão da Yara, né, que hoje é um dos sócios junto com a Bayer, e também o último deles a entrar foi o Itaú. Né? Então, para a gente poder trazer uma plataforma de financiamento para o produtor, para poder trazer a parte de originação também, para poder trazer a parte de fertilizantes para dentro da plataforma. Então, isso é muito interessante. Expertise financeira de hedge também pode ser ofertada, né? Exato. Como o Kiran diz, a dor maior do produtor, qual é, Kiran? O dor, bom, é o crédito, né? Porque tudo começa com crédito. Se ele não tem, ele não planta, ele não produz. Então, esse é o que deixa ele acordar da noite, Exatamente. Né? Mas se eu perguntar sobre o Itaú, você mencionou o Cubo, né? Aqui, vocês fazem parte, ou você tem seu próprio hub aqui, né? O Life Hub em São Paulo, né? Não, nós já tivemos uma conexão com o Cubo através de uma consultoria no passado. Hoje a gente visita o Cubo, participa de algumas reuniões lá dentro, mas nós não temos nenhuma parceria direta com o Cubo, né? Com relação ao Life Hub, a gente inaugurou o nosso primeiro Life Hub da América Latina há 2 anos atrás aqui no Brasil. São 8 Life Hubs ao redor do mundo da Bayer, com a marca Bayer, mas esse é o primeiro Life Hub corporativo, é o Life Hub que atende as 3 divisões da Bayer, Crop Science, Pharmaceuticals e Consumer Health. Né? Os demais Life Hubs ao redor do mundo, eles são voltados para uma ou outra divisão ou uma área específica de uma divisão. Então, o nosso Life Hub ele é mais democrático nesse sentido. A gente teve um desafio muito grande de inaugurar ou lançar um Life Hub numa pandemia. Na COVID, isso nos custou caro, né? Porque quando você fala de um hub de inovação, por mais que a gente viva um mundo digital, um hub depende de pessoas. Conexão, ele tem que ter movimento, conteúdo, relação, conteúdo. Você não consegue manter isso de pé durante muito tempo de uma maneira virtual. Né? Então agora que as coisas começaram a voltar do final do ano para cá, a gente está tendo maior oportunidade de levar produtores pelo lado de Crop Science, grupos de médicos, hospitais, para poderem se conectar ao nosso hub, que não vem para competir com os demais hubs. O que a gente quer, na verdade, é que eles sejam um facilitador dessas conexões com o ecossistema.
E as startups se plugam nesse hub seu? Se plugam também. A gente tem um programa de residência de startups que, mais uma vez, não funcionou nos últimos 2 anos por estar tudo fechado, sim. mas que a gente pretende que agora, no final agora do ano para o ano que vem, a gente já tem algumas startups que a gente vem selecionando para ficarem residentes lá, poderem utilizar o coworking, as salas, os labs que a gente tem lá também. E esse é pago ou é gratuito? Como é que funciona? Isso é gratuito. A gente escolhe as startups, convida, faz apenas um contrato de locação, como se fosse de locação, né? E elas passam a atuar lá dentro da maneira que elas acharem melhor. Não existe uma obrigatoriedade que a startup tenha que ficar lá full time. Sim. E onde fica? Fica aqui em São Paulo? Fica no nosso site lá no bairro do Socorro, né? A Bayer está instalada lá e fica no primeiro no térreo, muito bom. no térreo do nosso prédio principal. Que legal, maravilha. Muito legal. Mas eu queria entender um pouquinho, Dirceu, que a gente viu e, logicamente, esse ecossistema foi criado, mas eu queria entrar um pouquinho, tipo assim, como que você, Dirceu, caiu nessa operação de inovação? Como foi a sua trajetória até chegar aqui como diretor de inovação? Porque a gente sabe que hoje tudo envolve inovação, envolve startup, mas a gente tem que entender, por exemplo, o Kiran veio da Bolsa, como que a gente acaba chegando no Dirceu que está olhando inovação, que está trabalhando com os hubs, como que você adentrou esse mercado hoje, esse ecossistema, na verdade? Esse é um ponto interessante, né? Porque quando você olha na maneira clássica, você olha desde a tua formação, passando pela universidade, não existe um curso de inovação. Não, eu sou engenheiro agrônomo. Eu sou engenheiro agrônomo. E eu já trabalhei com outras áreas dentro de outra empresa que eu trabalhei, onde eu também era responsável por uma área grande da empresa, que não existia uma formação acadêmica para isso, né? E no meu caso, Fernando, foi muito pela paixão. Né? Então, quando eu vim trabalhar na Bayer há 8 anos atrás, eu vim como diretor de Business Development para a América Latina. Então, eu comecei a trabalhar muito olhando novas tecnologias com empresas já, de certa forma, consolidadas, que a gente pudesse fazer uma parceria para trazer a tecnologia para dentro da Bayer. Né? Isso começou a me aproximar muito da inovação. Sim. Né? Até que num determinado momento, há 6 anos e meio atrás, o presidente da empresa falou, olha, a gente está querendo desenvolver tecnologia para a agricultura tropical em ambiente tropical. Porque quando você fala, por exemplo, dos agroquímicos, produtos biológicos, boa parte do que a gente fala de biotech e tudo, isso vem importado de fora. Né? Muita coisa é produzida nos países de clima temperado e você traz e adapta para cá. Né? E quando a gente fala de inovação, a gente fala de produzir aqui. Né? Favorecer o pensamento, a expertise local. Resolver um problema local. Resolver um problema local. Né? Então a gente olhou muito nessa ótica e também na ótica de falar assim, bom, legal, mas eu não vou ficar olhando para o core business da empresa, porque um novo produto químico, uma nova semente, um novo biotech, cara, tem 300 pessoas fazendo isso lá no exterior. Já tem o P&D lá trabalhando. Não precisa de seu, né? O que eu quero é disrupção. Então, se vocês me derem a oportunidade de trazer disrupção para a agricultura, eu tô dentro. Né? Contem comigo. E aí a empresa falou, legal, então você vai tocar uma área de inovação pra gente. Pô, show. Que lá atrás se chamava CEAT, Centro de Expertise em Agricultura Tropical. Era muito voltado para o Brasil. E a questão de 2 anos atrás, com a formação da nossa área global de Digital Farm Solutions, a minha área foi incorporada a essa diretoria na América Latina, faz parte de 8 diretorias que a gente tem, e a gente olha para Latam, né? Ou seja, não é só Brasil, eu olho o Latam como um todo, não é só agricultura tropical. Esse é muito interessante porque normalmente as empresas começam olhando para os problemas internos e buscando tecnologia. A hora que você sai disso, é muito bom no começo, mas o problema é quando muda o CEO, ou se está passando por uma fase difícil de mercado, aí eles querem voltar para o core. Isso aconteceu comigo lá na Bolsa. Então, começou olhando para tudo que não era da core business, e a hora que a Bolsa, o mercado começou a piorar, aí falou, não, vamos tudo para o core. Então, vamos cortar tudo essas coisas para a Lua, isso, tecnologia. Esse é o grande problema, esse é um problema, né? de corporate, estratégia de mentalidade curta. E de longo prazo, né? Exato, Você tem um cara que vai olhar
tese, né, de 10 anos, pelo menos. Exatamente. As próprias startups, né? Se você for pensar, os caras não estão querendo resolver o problema de hoje, né? Os caras estão querendo resolver o problema de amanhã, Exato. né? Sim. Se a gente não der vazão para isso, e é o que você tem feito aí com o Hub, com tudo que impulsionar, na verdade, pelo que eu entendi, a Bayer hoje é uma alavanca, ela tem esse poder de alavancar a startup. Se a gente não der essa vazão para essa startup, ela não vai conseguir chegar lá na frente. Sim. Porque o cash burn é gigante. Então, lógico que agora a gente mudou um pouco a mentalidade em relação a todas as startups de growth para, vamos botar o pezinho no chão e falar assim, gente, agora tem que entregar antes, vamos entregar e vamos acontecer. E esse é o grande ponto, né, Fernando? Porque a inovação incremental, ela tem um valor enorme, né? Mas se a gente ficar olhando só para aquilo que é incremental, que está ali, que é uma dor latente, mas está ali no teu dia a dia, você não pensa na disrupção, não né? Descobre, né? Você não descobre, cara, né? Então a gente tem que olhar esse lado aqui, mas o peso maior está no outro lado. E o venture, na verdade, venture é risco, né? Você tem que apostar numa coisa que pode ou não dar certo, não é uma coisa incremental, porque aí vira um SME, uma se não empresa... Tem exponencialidade, sim, né? Aí não cresce assim. Exatamente. Então, por isso é venture capital. Se não tem exponencialidade. E o legal da Bayer estar olhando para tudo isso também, né, Dirceu, é que assim, não só a Bayer, mas outras empresas, né, acho que existe também uma conexão entre as culturas e os países, né, porque quando a gente começou a fazer o podcast, a gente vem do mercado financeiro, a gente sabe quanto o mercado financeiro ele é concorrencial, né, e quando você vem para o mercado de tech, né, de tecnologia, de agritech, você vê o quanto que ele é colaborativo, né, então aí você vê essas conexões. E aí eu queria te perguntar, como que você enxerga as conexões das startups que estão lá fora? Porque você é como um hub, né? Você consegue conectar uma startup que está fazendo uma coisa muito parecida da Europa com o Brasil. Como que você enxerga essas conexões entre as startups? Eu vejo com muita cooperação também, né? Eu acho que esse é um segmento, é um setor, quando a gente fala do empreendedorismo, que ele na íntegra opera com cooperação. Né? Então a gente tem vários exemplos de startups que se juntaram para resolver um problema, porque eu tenho parte da solução, o outro tem uma outra parte da solução, então vamos juntar esforços para poder chegar no produto final. Tá? Nesse sentido, Fernando, eles são muito mais abertos e modernos do que as corporações. Né? As corporações ainda competem. Né? Eu tenho os meus competidores e... Proteger o mercado. Eu tenho que proteger o meu mercado, aquilo é meu. Quando a gente fala de inovação, mas mesmo olhando os meus competidores, quando a gente fala de inovação, a gente consegue se aproximar mais. Né? Outro dia mesmo eu estava no Learning Village lá no AgroDay, né? O que eu estava lá, e estavam lá competidores meus, e a gente dividindo o palco para falar do tema de inovação. Sem problema nenhum, mostrando inclusive projetos que eu tenho, projetos que eles têm, que quando você fala em core business, seria uma insensatez você ter as pessoas lado a lado mostrando aquilo, né? Tá? Então, eu acho que é um caminho difícil, árduo para trilhar, mas que as startups, elas têm muito mais entendimento disso do que a gente. Tá? Isso é muito legal, né? Essa mudança, né? Collaborative, nosso fundo, até o nome do fundo é Collaborative Fund, né? Porque a gente quer investidores que vão colaborar com eles mesmos e com startups e ajudar. Então, uma coisa que cresce mais rápido. E quando você fala de um fundo, né, Kieran? Por exemplo, você não tem apenas uma buyer, você pode ter a buyer e um competidor meu lá dentro, e eu não vou investir numa startup que eu quero, nós vamos investir numa startup que o todo fundo, que é o fundo, né? Quer, né? Então é democrático. Né? Exatamente. É muito legal, né? Essa colaboração, né? E como que vocês enxergam hoje ou a gestão, o time e o incremento dessa tecnologia dentro da própria Bayer? Porque imagina você olhar as tecnologias que estão vindo de fora, né? Que são as tecnologias do futuro, né? Como que vocês falam assim, cara, isso aqui dá para implementar dentro da Bayer? Vocês têm essa conexão? Vocês têm um time que faz essa conexão entre o que a startup está fazendo para dentro do modelo de negócio atual? Isso faz parte do nosso funil de inovação, da nossa esteira ágil, né? Ou seja, na medida que a gente detecta um problema, né? Que ele é um problema grave do produtor e que a gente poderia contribuir encontrando um parceiro para solucionar isso, então nós estamos falando aqui da entrada do funil. Na medida que eu jogo isso para dentro do funil, eu tenho uma série de stage gates, né? Isso não é feito só pelo meu time, é multidepartamental, então eu tenho times de trabalho da Bayer, que
que são formados por pessoas de marketing, de R&D, de MD, que é Market Development, e daí para frente, e gente do meu time, e eu tenho o time de trabalho da startup e do parceiro, né? Então, exemplo, se eu tenho um projeto que ele vai durar 2 anos com uma startup, a gente tem uma série de stage gates e a gente faz a análise de passagem de um stage gate para o outro, de acordo com o protocolo que a gente tem, né? Para falar assim, e agora? Vai ou não vai para o segundo estágio? Vai ou não vai para o terceiro estágio? E dentro desses estágios tem um momento onde o time comercial, o business, ele está dentro. E por quê? Porque quem vai operar aquela tecnologia lá na frente é o business, né? Senão nada disso avança. Eu chego lá na frente, aprovo tudo, tá aqui, mas eu não tenho ninguém da área comercial que vai executar aquilo no campo. Então, a gente tem que ter um critério muito grande de trazer essas pessoas, inclusive para o dia a dia com a startup, para poder estar lá fazendo challenge, né? Garantindo que a tecnologia, o que a startup está produzindo, realmente é aderente. Tá? E imagina que você, como todos os corporates, têm KPIs, né? De medir qual é o seu KPI? É número de startups, número de soluções? Como é que você vê que está fazendo sucesso ou crescendo? Exatamente, né? Exatamente. Isso é parte, é preciso, é necessário, né? No final do dia, a gente sabe que a inovação tem que gerar receita. Exatamente. Né? Em algum momento, ela tem que gerar receita. Tem um custo grande, tem um risco grande envolvido, né? Que a gente sabe disso. Muitas vezes a gente joga um bocado de projeto para dentro do funil, quando você vai ver, você teve que matar mais de 50% deles. Faz parte do negócio. E eu gastei recurso da companhia. Tempo das pessoas, dinheiro que eu coloquei num projeto e daí para frente. Faz parte do jogo. Né? Mas aquela pedra preciosa, que vão ser algumas coisas, elas acontecem também. Né? E compensa os outros que não deu certo. Exatamente. Né? Então, essa é a ideia. Exatamente. E essa escolha, ela é puramente técnica? Ou você fala que aquele founder, ele é um cara que está olhando para um negócio que vai me interessar no futuro? Ou hoje, estritamente, você fala, cara, esse produto tem fit e é isso? Então, esse é um ponto engraçado, Fernando, porque a gente tem de tudo, é uma mistura, né? Não existe um padrão só, né? Então, por exemplo, exato, eu tenho um projeto que eu comecei com ele há 6 anos atrás, com a USP de São Carlos, um projeto para detecção de nematóide a campo, né? Porque nematóide é uma praga que ela é detectada, coleta amostra de solo, manda para laboratório, é caro, demora, tal. E a gente começou a pensar em desenvolver um mecanismo como se fosse um teste de gravidez ou um glucosímetro para detectar a campo, né? E a gente teve sucesso com isso com a universidade, chegamos a um protótipo de laboratório com eles, e há 2 anos atrás a gente detectou uma startup, fizemos uma chamada de startup, inclusive com startups de fora do Brasil, para detectar uma startup que pudesse dar escalabilidade para esse protótipo, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. E essa startup é uma startup brasileira, lá de Fortaleza. Né? Os caras trabalham com tecnologia aplicada na medicina e tal, ganharam a chamada que a gente fez e hoje estão com a gente desenvolvendo essa segunda etapa. Ou seja, nasceu de uma coisa extremamente técnica, que é um problema do produtor latente, que ele tem que resolver, né? Para ser mais ágil na tomada de decisão dele de controle de nematóide, tá? E hoje a gente já tem uma startup escalando. Só que às vezes você olha e fala assim, tá, mas nem tudo é técnico, né, cara? Nem tudo é uma praga, é uma doença, é um problema climático, né? Então, a gente hoje se depara com um problema grande, né, na agricultura brasileira, que é o seguinte, a gente fala muito de transformação digital, de digitalização no campo, né? E o campo está evoluindo. Só que é um passo diferente dos grandes centros, né? Você não pode comparar as coisas, né? Até porque o produtor rural, aquele pai, aquele avô, eles ainda são desconfiados de muita coisa. Tem uma resistência ainda. Tem uma resistência. As novas gerações vêm aí para quebrar tudo isso e estão quebrando. Mas quando você vai no campo e olha, você fala assim, pô, legal, tem tanta Ferrari que estão vendendo hoje em dia no campo, mas o técnico que opera, ele dirige Ferrari ou dirige Fusca? Né? Então, um ponto que é uma dor grande do produtor é a capacitação da mão de obra. Né? A mão de obra não está capacitada para operar tudo isso que está vindo hoje em dia. E aí, a partir disso, a gente fez uma chamada de startups ano passado com a Agtech Garage, olhando essa questão de capacitação de mão de obra. E hoje a gente tem uma startup chamada Já Entendi, que fez um spin-off para o agro, o nome é Já Entendi Agro, que opera nessa parte cognitiva de como fazer as pessoas que têm baixa instrução entenderem de tecnologia de uma maneira rápida.
né? Pegando de uma maneira rápida e tocando isso na lavoura. Então é um exemplo de algo que não é técnico, né? Mas é uma dor latente no produtor. E outra, bom, tem outra startup também, AgroAdvance, né? Que está fazendo treinamento, isso, né? Também. Mas outra coisa, então, esse é interessante, porque um outro grande dor, não só das startups, mas das corporates também, é a aquisição de talento, né? Isso. Então, alguém perguntou ontem, vocês não não tem tecnologia que ajuda no parte RH, de contratação, que faz parte também de treinamento, mais capacitar, né? Então, esse também não é padrão core, problema, não é padrão. É uma coisa mais macro. Normalmente, né? As corporações, o que elas fazem hoje em dia é o que todas elas fazem. Vão nas universidades, fazem uma palestra, tentam trazer gente. Tem que ter alguma disrupção nessa parte também. Ou rouba dos concorrentes. Legal Techs, tem uma série de áreas de back-office nas empresas, que elas necessitam que uma área de inovação abra os olhos deles para isso. O jurídico é uma delas. A parte de compras, procurement, é outra. Né? Então, isso também nos traz uma clientela diferente para a gente. Né? E você começou a falar, eu comecei a lembrar de uma startup que a gente está tendo exatamente esse problema. Uma das startups onde eu faço board advisor, assim, a gente tem uma puta tecnologia, mas o cara que está no campo manejando não consegue lidar com a tecnologia. Isso. E aí não está escalando por conta disso. Então, esse é um ponto crucial, porque a gente, num país do tamanho que a gente tem e com a educação precária do jeito que a gente tem, realmente a gente vai embarrear, a gente tem muita linguagem em inglês na parte tecnológica, então assim, cara, a gente barreirou. E não tem onde o produtor pode ir, né, que nem uma loja de Apple, né? Você vai lá, o cara vai ensinar, esse funciona assim. No campo você tem o cooperativo, você tem a revenda, ele vai lá para comprar os insumos, ele pode perguntar sobre o químico, semente. Mas se ele vai lá e pergunta sobre tecnologia digital, quem está lá para explicar? E esse é um ponto interessante, porque quando você olha toda essa rede de distribuição no campo, os distribuidores, as revendas, as cooperativas, eles também estão olhando muito essa questão de entrar no mundo da inovação, porque eles estão vendo que eles estão ficando para trás, eles precisam se atualizar para poder vender tecnologia. Universidade também, curso de agronomia tem que ter uma parte de tecnologia dentro. Eu não sei se hoje tem alguma parte digital, eu diria para você que não business, tem nada, né? Eu costumo dizer assim, lá atrás, quando me formei há mais de 30 anos atrás, eu já falava que deveria ter dentro das matérias optativas um curso de business. Né? Porque nem todo mundo vai se formar em agronomia para ser um mestrando ou um doutorando. Eu, quando me formei há 30 e poucos anos atrás, eu já sabia o que eu queria ser na minha vida. Eu quero ser um executivo. Eu quero trabalhar numa multinacional. Né? Então, mas quando você olha para a grade do MEC nas universidades, não existe nada disso. É a mesma coisa até hoje. Até hoje. Triste, né? É triste porque a gente não tá olhando pro cara que vai fazer o dinheiro rodar, na verdade. Sim, né? Exatamente. E a gente tem que pensar muito nisso, porque eu costumo dizer assim, a gente teve décadas de êxodo rural, no sentido de que os jovens saíram para vir para os grandes centros. E hoje a gente tem um movimento inverso, né? Porque quando você fala de desemprego, o desemprego é grande aqui nos grandes centros. No campo tem falta de gente competente, que conheça, né? E paga bem, então agora, tem muita gente hoje que está se formando e olhando e falando assim, cara, eu vou para o Mato Grosso, eu vou para a Bahia, vou para o Piauí, vou para o Maranhão. E os startups também, né? Antigamente era tudo saindo do Exalc, né? Com ideias, porque conhece o campo, mas hoje você tem Terra Magna, que veio do São José dos Campos, não sabia nada do agro, mas montou um agri-fintech, né? Então, focado em água. Exatamente. Né? E hoje acho que tem um ponto também importante nesse caso que você citou, Dirceu, porque é o seguinte, antes as pessoas vinham para São Paulo, vão estudar fora, por conta do conhecimento. Hoje o conhecimento está na internet. Exato. Hoje o cara não precisa ficar... eu não vou ficar isolado morando no Mato Grosso, porque o isolado é isolado fisicamente, mas do resto você tem tecnologia, você tem internet, você tem acesso, você tem educação, tem tudo. Exato. Da mesma forma, se quiser estudar em Harvard, você estuda em Harvard pela internet. Lá no Mato Grosso. Exatamente. É muito mais democrático, inclusivo, né? Isso favorece para que as pessoas permaneçam no campo. Permaneçam no campo. Eu trabalhei num projeto há 3 anos atrás, com uma startup que nasceu aqui em São Paulo, e ela hoje ela virou uma ONG, né? E ela de São Luís do Itaim, que é o município com menor IDH do Brasil, lá no Sergipe. E a gente montou um projeto com eles olhando toda essa questão
do problema de dengue, chikungunya, o quanto isso afetava o nascimento das crianças lá, e a Bayer já estava envolvida com essa questão de levar conhecimento para as mulheres a respeito da gravidez e tudo mais, né? E me impressionou uma coisa, né? Essa startup, e essa que virou uma ONG, ela trabalhou um conceito diferente, o conceito de ajudar os jovens do município a se prepararem, se capacitarem e ficarem lá. Esses jovens não saíram de lá para aprender nada e voltar. Esses jovens, eles hoje são jovens que trabalham com tecnologia de ponta digital lá no município, né? Isso é legal. Então, isso mostra que todo mundo consegue se apropriar e se aproveitar dessa globalização que a gente tem hoje em dia, em termos de digital, né? Não, com certeza, e vai beneficiar os pequenos produtores, né? Porque o modelo tradicional de ag no Brasil é sempre focado no grande produtor, porque não era viável, né? Você ter agrônomo, vendedor indo lá para as pequenas propriedades. Mas com tecnologia, todo mundo, é o mesmo custo você incluir um produtor pequeno na sua plataforma de crédito ou de insumos do que um grandão. Então, eu acho que é inclusiva, né, que nem você falou, democrática, né, essa tecnologia ele permite que você faz coisas que antes não era viável, né? Se você for pensar no custo de aquisição de um cliente da Bayer lá atrás, o cara tinha que pegar a caminhonete, sair daqui de São Paulo, lá, agendar, pegar, às vezes chegava lá, o cara não tava lá. Então, se você for pensar em tudo isso, o quanto que a tecnologia evoluiu e conseguiu fazer com que a gente consiga extrapolar e romper essas barreiras, e eu acho que tá só no começo ainda. Sim. A gente nem sentiu realmente essa mudança, porque é o que eu costumo falar. A gente vai sentir realmente quando a pessoa que assumir a fazenda for uma pessoa de 20, 30 anos, que tem uma faixa etária totalmente diferente da nossa, porque nós olhamos para a internet e nós vivenciamos a internet de escada. Telefone celular. Sim. Agora, essa pessoa que tá lá e vai tocar o negócio agora, já tá envolvida, ela nasceu com isso, ela sabe lidar com isso, ela não vai querer falar com ninguém pessoalmente, ela vai querer lidar diretamente com o aplicativo. E Deus queira que o 5G chegue rápido no campo, né? E se propague, né? Porque aqui em São Paulo todo mundo fala que tem o 5G, mas eu só vejo ele funcionar ali da Berrine e ainda tem um outro lugar. O resto não tá funcionando nada, né? Então, mas isso realmente vai ser um divisor de águas, né? A gente tem dificuldades estruturais do país e das tecnologias avançarem, mas se você olhar 5 anos para trás, olha o quanto já não mudou. Muita coisa. A gente brinca com relação a isso, sabe, Fernandes, a respeito da infraestrutura. Lógico, é importantíssimo, né? Mas a gente não pode usar isso como bengala. Não, de forma alguma. Ninguém pode falar assim, cara, eu vou ficar aqui esperando que aconteça. Cara, faz acontecer com o que tem, né? Se a gente ficar se apoiando nessa bengala, primeiro que a gente não vai conseguir alavancar essas startups que estão olhando para o futuro, que vão fazer a diferença. Se você for... Vamos dar um exemplo besta. Tesla. O cara tirou do papel um negócio que todo mundo falava isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. E a gente olha para o mercado de commodities em geral, é a mesma coisa. Quantas tecnologias que nós usamos hoje no agro que a galera falava assim, cara, isso aqui não vai rodar. Então, assim, para reclamar tem um monte. Agora, para levantar e fazer é difícil, né? Isso aí. Tem que ter foco e tem que ter determinação, né? E o que a gente brinca muito com startup é isso, cara. Primeira coisa, foco, cara. Se você não tiver foco, não... E a segunda é determinação. Mas, Dirceu, a gente tá chegando ao final. Cara, obrigado mesmo por estar compartilhando com a gente um pouco do que você tá fazendo, do que a Bayer tá fazendo. Eu fiquei até impressionado. Tem até a ONG, né? Um aspecto gigantesco de atuação, né? E, cara, se você quiser deixar um recado para que as startups estão escutando a gente aqui, o pessoal empreendedor que queira conectar com você, se você tiver um canal de comunicação para que essas pessoas falem. Eu achei super legal o Life Hub ali que vocês têm. Então, acho que o que a gente puder fazer de link com essas empresas, a gente puder ajudar e fazer essa conexão para alavancar o business, a gente está aqui para isso. Na verdade, o podcast... Conectar os pontos. Conectar os pontos. São mundos muito separados às vezes, né? Exatamente. A gente falou, até conversando com o Kira, falou, Kira, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o quê? Vamos fazer CVC para fazer essa conexão com as startups, para que essas startups entendam que a Bayer, essas empresas, todas as empresas que são do meio do agro, possam se conectar e alavancar ainda mais esse business. Legal, bacana. Bom, Fernando e Kira, muito obrigado, cara. Adorei estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Acho que assim, o recado que eu deixo é que, primeiro, parabéns, porque
vocês poderiam estar abrindo as portas para ouvir os diferentes atores do ecossistema é importantíssimo, né? A perspectiva de cada um e que a gente possa falar aqui das nossas dores, daquilo que foi a batalha que a gente venceu. Não existe uma receita de bolo para as coisas, né? Cada empresa atua de uma maneira e não quer dizer que a maneira como eu atuo é a maneira certa. Ela é diferente da maneira como o outro atua, tá? E para os empreendedores, para os hubs de inovação, o meu recado é que eu já tive a oportunidade de ver, às vezes, algumas startups grandes, unicórnios no mercado, dizendo, olha, se você quer ser um unicórnio, nunca se associe ou esteja perto de uma grande corporate, né? Eu acho que isso é uma insensatez, né? Até porque não é todo mundo que vai ser unicórnio, né? Unicórnio é para poucos, são alguns, né? Muito poucos. E o ideal é que você tenha parceria com empresas que respeitem a tua maneira de atuar, que entendam como você tem que atuar, que sejam empresas que gostem de desenvolver coisas conjuntamente e sejam praticantes disso de uma maneira muito clara, muito transparente, que é o que a gente faz na Bayer, tá? Eu vou deixar aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, que é dirceu.junior@bayer.com, né? Qualquer um que queira me mandar um e-mail, queira entrar em contato com a gente, eu vou ter o maior prazer em responder, em colocar o meu time em contato para a gente poder ver alguma oportunidade que surja. Tá? Muito legal, Dirceu. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer aqui trocar ideia, conhecer um pouco da sua história e da história da Bayer. Esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Bora, Kira, próxima semana? Foi ótimo, acho que é bom ter outra visão, né? Uma outra, outro lado papo, é uma outra conversa, é um outro entendimento. Eu acho que para mim foi muito esclarecedor do ponto de vista do que as empresas podem auxiliar as startups. Eu acho que realmente, como o Dirceu comentou, não tenha medo de se colocar à disposição dessas startups, das empresas, porque ela é um facilitador, ela é um link, uma conexão com o produtor, e você já tem a conexão com o produtor, né? Então vocês já investiram esse montante para chegar lá e para mostrar o produto. Então eu, do lado que olho aqui as startups, falo assim, cara, tente se conectar porque faz realmente sentido e corta caminho, né? Isso, vamos dizer assim, corta caminho, né? Ah. Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer a todos os nossos amigos e ouvintes e aproveite esse momento também para que nos siga no Instagram, @ruralventures_br, e também no YouTube da BMC News. Toda quinta-feira, 7h45 da manhã, eu e o Kiran estamos lá falando com uma startup ou um CVC e daqui a pouco um hub de inovação também. Isso. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Abraço.